Só Jesus para dar graça para a gente, né? Irmãos, eu queria que vocês curvassem a cabeça mais uma vez, que eu queria agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite, não por mim, mas pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. Pai, te agradecemos, Jesus. Pai amado, que nessa noite, Jesus, tudo que eu sei, Pai, tudo que eu estudei, Jesus, que nada, Senhor, tenha mais importância do que o Teu fluir nessa noite, Pai. Que nós venhamos, Senhor, aprender, Pai, com o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai. E obrigada, Senhor, pelo Teu sangue derramado naquela cruz por nós, Pai. Para que nós estejássemos, Senhor, aqui nessa noite, Pai. Obrigada, Jesus, Santo Tu és, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos. Não é fácil estar aqui, irmãos. Antes eu já honrava quem subia nesse altar, agora mais ainda, porque é difícil. Vamos lá. Irmãos, então, como o Júlio falou nessa noite, hoje damos continuidade às cartas de Paulo, né? Semana passada o Anderson ministrou a primeira carta aos Coríntios e hoje vamos lá para a segunda carta. Há quem diga, alguns estudiosos vão dizer que essa seria a quarta carta, mas como não há comprovações científicas, comprovações verídicas, essa então seria a segunda carta aos Coríntios, que também já é suficiente, muito mais que suficiente para que nós venhamos ter entendimento e sejamos ministrados por elas. Então, irmãos, eu queria dar um breve resumo para vocês do que se trata essa carta, tá? Essa carta que, não vou dizer uma autobiografia, mas ela fala bastante das experiências que Paulo teve. Ela vai falar do tão dito espinho na carne que Paulo menciona, que até hoje há muitas bases, né, sobre o que se trata esse espinho na carne, mas não tem uma veracidade sobre o que realmente Paulo passou e o que Paulo sofreu com esse espinho, o que era esse espinho, né, irmãos? A gente só sabe que tudo era para a glória do Senhor. Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem a palavra em 2 Coríntios, tá? E eu vou fazer um breve resumo dos capítulos, tá? Prometo ser breve. O capítulo 1 vai dizer que o Deus que nos consola. Paulo vai dizer que o Senhor é de uma grandeza incomparável e que os cuidados dele é o tempo todo conosco. Capítulo 2 diz que o Deus que nos dá a vitória, né? Paulo nos recorda da fidelidade do Senhor a todo tempo. No capítulo 3, que o Espírito Santo e a sua liberdade. Paulo nos ensina que a nova aliança é superior à antiga aliança. Capítulo 4, o Deus desta era e os vasos de barro. Vai dizer que somos tão frágeis e carregamos a própria vida de Deus em nós, né? Capítulo 5, casa eterna e tribunal de Cristo, que Paulo nos ensina a viver pela fé e por ter nossos olhos fitos em Cristo. Capítulo 6, Paulo vai nos ensinar que a vida de um cristão não é fácil, mas que tudo vale a pena por Cristo. Capítulo 7, Paulo vai diferenciar a tristeza do mundo para a tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento. Capítulo 8, a contribuição aceitável de Deus, que isso precisa estar em nosso coração, o desejo de ofertar. Capítulo 9 vai dizer que a nossa oferta é a nossa semente, que a colheita é equivalente à nossa semeadura. Capítulo 10, que as armas da luta espiritual, que Paulo nos ensina que a arma mais poderosa é a palavra do Senhor, é o nosso relacionamento com Cristo, né? Capítulo 11, dos falsos ministros. Capítulo 12, que quando fracos somos fortes, que é na nossa fraqueza que Deus vai se aperfeiçoar. E o capítulo 13, o poder da verdade, que é o poder do Evangelho. Amém? Irmãos, então eu queria começar com que vocês abrissem a palavra em capítulo 4,
versículo 7. Uma palavra muito conhecida, mas eu creio que de alguma forma o Senhor vai mover e vai falar nessa noite. Que a palavra diz assim, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, não para que a excelência do poder... Desculpa, irmãos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, hoje esse vai ser o tema central da nossa mensagem, mas eu queria que vocês voltassem um pouquinho no capítulo 3, no versículo 6, que vai dizer da nova aliança. O que é a nova aliança, irmãos? É a promessa de salvação, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Vai dizer que a nova aliança é a promessa que Deus fez com a humanidade, que Cristo viria para perdoar todo o pecado, que iria se fazer pecado para que nós viéssemos a ser salvos, para que nós viéssemos carregar a essência de Cristo em nós, o bom perfume de Cristo em nós, né? E desculpa, irmãos, estou bem nervosa, tá? E Paulo ensina que nós não viéssemos a pregar um evangelho que fosse rude, irmãos, porque antigamente, na antiga aliança, as leis sobressaíam toda e qualquer circunstância, né? A lei matava, a lei punia, a lei ela não perdoava, né? E antigamente mesmo, o nosso Senhor Deus, Ele disse que viria Cristo, que seria a nova aliança, que morreria pelos nossos pecados, né? E é isso que está dizendo aqui, que o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aqui, irmãos, então diz o quê? Que a nova aliança, que Cristo se fez justiça por nós, Cristo morreu por nós, morreu para que nós viéssemos hoje ter vida, viéssemos hoje a estar aqui, irmãos, ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrados. É isso que fala dessa nova aliança. Amém, irmãos? E aqui, agora que eu quero entrar no nosso tema central, onde fala que somos vasos que carregamos tesouro, eu quero entrar, irmãos, dizendo para vocês que Cristo, Ele é tão perfeito em tudo, e Ele poderia ter usado qualquer outro, Paulo poderia ter usado qualquer outro argumento para falar qualquer outro utensílio, só que Paulo usou vaso de barro, que antigamente os vasos, eles eram enterrados e ali ficava os trigos, ficava o vinho, ficava o que era importante naquela época, né? Então Paulo usa essa expressão para dizer que por mais que somos feitos de barro, carregamos algo importante dentro de nós, né? E quando Cristo, irmãos, essa nova aliança, quando Cristo nos conhece, quando Cristo nos encontra, muitas pessoas vão olhar simplesmente um barro, né? Nós estamos naquele lamaçal sujo, aonde que ninguém dá importância, onde não passamos de lodo, de lixo, que não tem serventia para nada. Mas Cristo olha e diz assim: olha, eu estou te vendo como um vaso, eu estou te vendo como uma peça que vai servir para carregar algo precioso, né, irmãos?
Cristo vai lá e nos tira daquele lamaçal. Cristo vai lá e nos pega e nos leva para a olaria, né? Essa palavra bem conhecida também em Jeremias, mas Cristo nos leva para essa olaria, e aí Ele começa a tirar os galhos, começa a tirar os espinhos, começa a tirar a sujeira, começa a tirar tudo que tira a forma original do barro, tudo que atrapalha ao vaso ser moldado, tudo que atrapalha do vaso ficar perfeito, do vaso ser uma cerâmica bonita, né? E é isso que Deus faz. Ele tira nós daquele lamaçal e nos leva para a olaria. E aí vamos começar processo que não é fácil, porque estamos sendo prestes a ser amassados, a sermos esmagados de certa forma, mas que Cristo já está vendo o final, Cristo já está vendo lá na frente. Cristo, quando me tirou, irmãos, quando Cristo me achou, nem eu dava nada por mim, Cristo disse: não, mas no futuro eu vou te usar. Tu vai servir para carregar algo precioso. E cada um de nós foi assim, irmãos. Cristo nos tirou de um lugar onde ninguém dava nada e nos levou para a solaria. Começou uma transformação, irmãos. E ali Deus começou a tirar, irmãos. Deus começa a tirar toda a sujeira, começa a tirar toda a tristeza, todo o rancor, todo o ódio, toda a falta de convicção do que somos e do que podemos ser em Cristo. Ele começa a nos limpar. E quando o barro já está praticamente limpo, que o barro está o barro na sua forma, que ele já não é mais seco, ele não está mais aqueles torrões, ele vai lá e coloca um pouquinho de água e começa a ficar úmido, começa a ficar maleável, para que Cristo comece a movimentar nas suas mãos. E aí vamos para onde, irmãos? Para dentro das mãos do oleiro, para dentro do cuidado do Senhor. E nesse processo, irmãos, que quando estamos na mão do oleiro não é fácil, como eu falei, porque ali nós vamos ser esmagados, nós vamos ser confrontados com nós mesmos, mas nós devemos entender que nós estamos, irmãos, dentro das mãos do oleiro. Não existe lugar melhor para estar. Não existe melhor lugar para estar. Eu posso dizer isso com convicção para vocês: não existe melhor lugar para estar. O processo dói muito. Mas se nós quebrarmos, nós temos que ter a convicção que nós estamos ali, na mão do oleiro, dentro das mãos dele, que pode todas as coisas, que vai nos fazer um vaso para carregar algo precioso, que vai nos fazer carregar algo, irmãos, que nenhum dinheiro no mundo pode comprar, que é a essência de Cristo em nós, o bom perfume de Cristo em nós, é o que vamos carregar. E aqui fala, irmãos, na palavra, que nós vamos carregar esse tesouro que não tem nada comparado. Irmãos, enquanto esse processo, cada vez mais ele vai ficando mais no seu estado de vaso, cada vez mais vamos ficando aptos a sermos realmente em formato de um vaso, nós vamos para o forno, que depois que Deus vai nos tratando, vai nos moldando, vamos para um forno aonde ficamos lá por muito tempo suficiente para que esse vaso ele venha se transformar em cerâmica, onde esse vaso ele venha ficar resistente, para que nenhuma rachadura possa entrar nele, porque precisamos entender que algo precioso vai ser depositado nele, algo precioso vai ser depositado em nós, irmãos. E é isso que Deus faz. Ele nos coloca nesse processo, nesse forno, e lá ficamos com
foi colocando ao longo desse processo em nós, para que nós venhamos entender e compreender a palavra dele, para que nós venhamos entender o amor dele. Esse processo, irmãos, que nós passamos dentro desse forno, é um processo de dentro para fora. É um processo onde Cristo, Ele quer que nós venhamos entender o quão frágeis nós somos e que nós precisamos dele a todo tempo. Nós precisamos da essência dele, do perfume dele, porque senão de nada tem serventia a nossa vida. Nada tem serventia se não for Cristo em nós, né, irmãos? E depois, irmãos, que o vaso está praticamente pronto, que ele está com a sua forma de cerâmica já, ele vai ganhar um acabamento. E o acabamento é o que? A essência de Cristo, né? É a essência de Deus vivo sobre nós. E é isso, irmãos, que depois que nós entendemos o que somos em Cristo, é isso que nos faz, caminhar, irmãos, sobre a palavra do Senhor, porque Cristo, Ele é tudo em nós, irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor dos céus, que fez os céus e a terra, irmão, Ele poderia deixar nós do lamaçal que nós nos encontrávamos, mas Ele decidiu nos encontrar. Ele decidiu, irmãos, nos resgatar de nós mesmos, porque Ele sabia o futuro que nós íamos ter. Só que isso só depende, irmãos, isso só é possível se nós carregarmos a essência de Cristo em nós. E aqui, irmãos, depois que nós passamos por todo esse processo, que nós entendemos o que Cristo é em nós, irmãos, e o que nós podemos fazer em Cristo, é o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 5, no versículo 17, vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ainda mais, irmãos, no versículo 20, vai dizer: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Irmãos, quando nós reconhecemos a nossa essência e não alteramos ela por coisas do mundo, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Nós nos tornamos filhos da vontade do Senhor. Nós tornamos ser quem Cristo desejou desde o princípio que nós fôssemos. Só que nós não podemos alterar a nossa essência, nós não podemos, irmão, deixar que nada venha contaminar o que Deus colocou dentro de nós, dentro desse vaso, que é tão frágil, que a todo tempo, que a todo instante pode quebrar, porque a nossa carne, irmãos, ela quer a todo tempo pecar. A todo tempo, irmão, o mundo nos oferece coisas que aos olhos de muitos é tão bom, só que leva à morte, irmãos, leva à morte espiritual, e nós carregamos uma essência, irmãos, que não pode ser alterada. Nós precisamos, irmãos, ser nesse tempo uma placa, irmãos, que mostra o caminho de Cristo para as pessoas, como embaixadores de Cristo, irmãos, que Paulo fala aqui nessa palavra, nesse livro. O que embaixador é, irmãos? Embaixador é a excelência de um país, é uma autoridade máxima de um país numa nação, em outra nação. Eu, Sara, vou para os Estados Unidos e eu sou a autoridade máxima, e pessoas vão chegar a mim e vão dizer: Sara, eu quero voltar para o meu país, eu quero voltar para o meu lugar de origem. E eu preciso estar pronta, irmãos, eu preciso apresentar as boas obras de Cristo para que as pessoas venham entender e conhecer que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui, irmãos, nós estamos aqui de passagem. João já disse que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós precisamos, irmãos,
irmãos, entender que Cristo é em nós a vida. A nova aliança veio, irmãos, para trazer vida sobre nós, veio para trazer justiça, e ela, irmãos, é eterna. Cristo é eterno em nós. Cristo é a esperança em nós, irmãos. Cristo é a esperança para o perdido. Nós precisamos, irmãos, entender que quando alguém chegar em nós, irmãos, é porque nós estamos exalando esse perfume. Nós precisamos, irmãos, que esse aroma chegue o mais longe possível, para que as pessoas venham olhar para nós e dizer: olha, eu não sei eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu preciso de um caminho. Eu preciso que tu me mostre o que é que vocês vivem. E nós, como igreja, irmãos, nós precisamos apontar esse caminho. Nós precisamos apresentar um Cristo, irmãos, que é irresistível. O mundo oferece tantas coisas, irmãos, que aos olhos das pessoas são boas. Só que o nosso Cristo é maior que tudo, irmãos. O nosso Cristo é perfeito, Ele fez os céus e a terra, Ele nos dá vida. Tudo que há, irmãos, foi Cristo que fez. E como é que nós não vamos apresentar Ele de uma maneira irresistível? Nós precisamos tirar fora, irmãos, tudo, irmãos, que a religião coloca, irmãos, atrapalhando o que Cristo é de verdade, porque Cristo, irmãos, Ele não é pecado. Ele não é assim, sim, o que pode, o que não pode, mas Cristo é vida, é essência, irmãos. Cristo é o caminho. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Nós precisamos que essa essência, irmãos, seja em nós uma flecha, uma seta que mostra o alvo. Em 2 Pedro já vai dizer, irmãos, que nós somos peregrinos, que nós não somos deste lugar. Nós somos do céu, irmãos, nós pertencemos ao céu, e é isso que nós temos que apontar para as pessoas. Quando nós sairmos daqui, irmãos, amanhã em todo lugar, que nós possamos ser esse aroma, que nós possamos ser esse bom perfume, que nós possamos ser, irmãos, a fonte, nós possamos mostrar que a fonte é Cristo. Amém, irmãos? Eu quero pedir desculpas para os irmãos, que é a minha primeira vez que eu estou ministrando e eu estou bem nervosa, mas eu só quero dizer para vocês que Cristo, irmãos, é tudo em nós. É tudo em nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cristo em nós, irmãos, é a essência. Nós precisamos exalar esse perfume aonde nós formos. Nós precisamos, irmãos, que cada um de nós olhar para o próximo, que nós não tenhamos a querer se vangloriar ou querer ser mais que os outros, mas nós precisamos ser humildes, assim como Cristo se fez humilde por nós. Cristo é tão grandioso, irmãos. Cristo é o alfa e o ômega, e mesmo assim Ele decidiu habitar dentro de nós. Ele decidiu, irmãos, se fazer tão pequeno para caber dentro de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Cristo, Ele é perfeito. É isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Eu peço que vocês se coloquem de pé. Irmãos, nós precisamos ser porta-voz, irmãos, do que o Senhor nos ensinou, irmãos, a fazer nessa terra. Nós precisamos, irmãos, apontar esse caminho. Não vamos olhar para a esquerda nem para a direita, irmãos, mas vamos apontar para o alvo, que é Cristo. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele pode todas as coisas. O Senhor, irmãos, se fez pecado para que nós estivéssemos aqui hoje, irmãos. Então vamos caminhar, irmãos, nessa grandeza que o Senhor nos fez. Mesmo tão frágeis, Ele decidiu habitar em nós, irmãos. Amém? Eu peço que vocês venham aqui para frente. Vamos orar.